na nossa gravação. Ok. Quando nós falamos de Maquiavel, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é desfazer um enorme mal-entendido, um grande mito e uma enorme injustiça a respeito desse pensador, que é um pensador fantástico, né? E que é, via de regra, aquele que inaugura, né, digamos assim, a ciência política na Idade Moderna. Ou, se vocês preferirem, Maquiavel é aquele que inaugura o que nós chamamos de realismo político, né? Por que realismo político? Porque Maquiavel, né, um cidadão de Florença, né, do século XVI, o que esse cidadão propunha? Ele ainda vivia numa época em que particularmente, era muito importante o poder da igreja. E Maquiavel, conhecedor disso, precisava elaborar a sua teoria, precisava elaborar o seu conhecimento, de maneira que não viesse, né, causar um conflito com a igreja. E qual é o objetivo da obra O Príncipe Maquiavel? Na verdade, Maquiavel ele escreve para a família dos Médici, né, era uma família de nobres, procurando dar conselhos para o príncipe, né? O livro, na verdade, é uma coletânea de conselhos e de conhecimentos práticos que viessem fundamentalmente auxiliar, ajudar um governante, alguém a exercer o poder. Digamos que, se comparado hoje dessa forma, Maquiavel é aquela pessoa disposta a ser o conselheiro do rei, né? Ou o conselheiro de um grande presidente. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, tá, gente? Bom, e como que Maquiavel faz isso? Ele escreve uma obra em vários capítulos, né? Dizendo para o príncipe como ele se comporta com exércitos, como ele se comporta com a política, como ele se comporta com os inimigos, como que ele administra, e aí talvez resida o fato dele ser tão mal entendido, dele ser tão direto e de ser um sujeito realista, ele vai dar conselhos ao príncipe, muitas das vezes, né, conselhos que vão ser muito mal interpretados. Então, só para vocês terem uma ideia, né, é de Maquiavel uma frase muito conhecida que ele diz o seguinte: se um governante precisar pôr fim aos seus inimigos, né, ele tem duas maneiras. Ou ele mata todos de uma vez, né, mata todos os seus inimigos, destrói, mata, ou tira o emprego, ou exila, manda embora, o que quer que seja. Ou então ele faz isso um por semana, né? Então, o que Maquiavel fala? Mate todos de uma vez, né? Ou seja, se você vai fazer a maldade, faça ela de uma vez, as pessoas vão te odiar, mas como você fez ela de uma única só vez, as pessoas vão depois esquecer e compreender e a vida vai seguir. Exatamente. Faz direito, né? Por aí. Geralmente, né, o outro conselho seria mata um por semana. E o que acontece quando, muitas das vezes, né, os governantes eles têm que fazer maldade ou tomar decisões que são antipopulistas e eles fazem elas fragmentadas. Então, numa semana eles fazem uma maldade, na outra semana faz outra, na outra semana faz outra. O que Maquiavel fala? Se você agir dessa maneira, as pessoas vão ficar com ódio de você constantemente. Então, a crueldade aparente do realismo das ideias de Maquiavel fez com que ele fosse taxado pelos moralistas da época como o demônio, né? Como a encarnação do mal, como um sujeito malévolo. Quando, na verdade, o que Maquiavel faz é descortinar a política e dizer como ela funciona, né? Então, assim, quando nós assistimos à televisão e vemos um político falar, claro, né, com exceção do próprio Jair Bolsonaro, que é muito direto, né, e
digamos assim, inaugurou um estilo de política, os políticos tendem a esconder as suas reais ações. Então, o político nunca fala que vai destruir o outro. Ele fala em cooperação, fala em administrar isso ou aquilo. O texto de Maquiavel, ele é inteligente, interessante, principalmente porque ele não tece meias medidas. Ali ele dá conselhos, ali ele fala e diz como que um governante tem que lidar com o exército, tem que lidar com inimigos, tem que lidar com a política, e como que um governante tem que fazer para se manter no poder. Então, todo político obrigatoriamente vai ler Maquiavel. Só que na época dele, a gente precisa imaginar que durante 1000 anos a igreja governando, e vindo de uma tradição que veio da Grécia e da Roma antiga, daquela coisa da virtude, da bondade, daquela coisa muito, digamos assim, ufanista e irrealista. Então, o texto de Maquiavel, quem tiver depois interesse para ler, eu acho que é uma excelente leitura, né? É importante a gente ter isso, justamente no sentido de poder trazer esse realismo político para todas as pessoas, né? Trazer essa realidade da política para os homens da Idade Média, né? Então, é muito importante a leitura de Maquiavel porque ele inaugura essa mudança. E a partir dele, né, a partir de Maquiavel, a política vai passar a ser estudada não como aquilo que ela deveria ser, não de maneira ideal, não como que o governante tenha que ser justo ou bondoso. Mas a política vai ser tratada no momento que ela tem que ser tratada, e é com realismo. E principalmente na época de Maquiavel, porque um dos contextos, né, eu já falei que um deles era o poder da igreja, uma das outras coisas que era muito fortes na época de Maquiavel é que a Itália estava totalmente fragmentada, né? Não existia aquilo que a gente chama hoje de país Itália. Isso veio acontecer alguns anos mais tarde, com a fundação dos Estados modernos. E ali os povos na Europa ficavam em constante batalha. Na época que Maquiavel escreve seu livro, a Itália é extremamente fragmentada em diversos feudos. Então, uma das intenções de Maquiavel também eram fazer com que essas pessoas se unissem e se fortalecessem contra as ameaças da França, da Inglaterra e de povos vizinhos, e principalmente que eles abandonassem a leitura dos clássicos, dos livros de filosofia da Grécia Antiga, e se deparasse com a política do modo como ela é. Então, eu aconselho que vocês possam ler, se vocês não tiverem tempo agora, mas pode ser nas férias, eu aconselho que vocês leiam O Príncipe. Não é um livro difícil de ler, é um livro super fácil. E eu acredito que, no caso de vocês, advogados, o livro vai ajudar vocês a lidar com a realidade, né? E no campo do direito, isso também é muito importante, porque você tem toda aquela fala estruturada do campo do direito, do jurídico, né, das fundamentações, dos princípios, da legalidade, né, da fundamentação, da constitucionalidade, mas o que o direito ele é um grande embate. Então você tem que entender que quando você vai para um tribunal, você está sendo posto à prova, né? Se você vai degladiar com outro advogado, seja defesa, acusação ou da outra parte, ou se você vai pleitear junto a um juiz, você tem que entender que você está lidando ali do outro lado de uma pessoa que conhece os instrumentos jurídicos, tanto quanto você, e cada um quer fazer prevalecer a sua vontade. Então, esse realismo é muito importante. Outra coisa, outro contexto muito forte nos dias. Perdão, pessoal. Outro contexto muito forte nos dias de Maquiavel era a religiosidade e o misticismo, que eram ainda muito fortes naquela época. Então,
tem um capítulo de Maquiavel que ele trata de uma deusa chamada Fortuna. Tá? Só que antes de eu falar desse capítulo, eu vou fazer para vocês uma abordagem do que era o mundo do século XVI, da época de Maquiavel. Né? Muitos governantes consultavam, né, para vocês terem uma ideia, muitos governantes consultavam os astros, né, as estrelas, os astrólogos. É mais ou menos aquilo como tinha um presidente da República aqui no Brasil que mandava fazer alguns despachos de macumba. Já ouviram essa história? Conhece essa história? A gente já teve um presidente aqui que, né, tinha o hábito de ir lá na casa da Dinha, né, e fazer alguns trabalhos, pedir apoio, né? Quem não conhece a história, depois pode olhar com calma, é a história do presidente Collor, né? Ele tinha um certo apego pelo lado místico, né? Assim como outros governantes têm apego pela religião, pela fé católica ou evangélica, né? O que quer que seja. Só que no caso da época de Maquiavel, ele mesmo escreve no livro, né? Quando um governante costumava ir se preparar para a guerra, o governante costumava chamar os astrólogos, os sábios e perguntar: será que as estrelas estão dizendo que eu posso ir para a guerra? Ora, isso é a coisa mais estúpida que alguém possa imaginar, né? Se você vai para a guerra, primeiro, você tem que ter um bom exército. Segundo, você tem que saber das suas estratégias. Terceiro, você tem que ir preparado para ganhar ou para vencer. Quarto, você tem que saber até que medida é interessante você fazer uma guerra ou você fazer aliados. Então, em 4 exemplos muito pequenos, muito simples, a gente vê que na realidade da política é muito mais importante a gente tratar da realidade do que a gente ficar tratando de consulta aos astros. Então, aqui, antes que eu venha a ofender a sua fé, a sua religião, eu não sei se você também cultua essas coisas, vai no terreiro, né? Antes de eu ofender você, o que a gente tem que separar, lembram da aula dogma e dogmatismo, fé e razão? Se você está no governo, se você prepara uma ação, se você está no embate, você tem que traçar suas estratégias e calculá-las, né? A gente só entra numa guerra se a gente entende que aquilo a gente tem condição de lutar e se aquilo é interessante para mim. Se não é interessante, é melhor você não entrar na guerra. Agora, se você, antes de fazer seus cálculos estratégicos, se antes de você preparar a sua ação, a sua liminar, né, o seu pedido, né, a sua medida cautelar, você vai ficar consultando os astros, você não vai ter muito sucesso, né? Mas isso era a época de Maquiavel. Governantes precisavam ir para a guerra e ficavam consultando os astros. Então, Maquiavel, ele tem uma situação de fragmentação política, ele tem uma situação de moralismo muito grande, de pessoas que falam na política em termos clássicos, voltados para a Grécia, e ele quer, como intelectual, estudioso e profundo conhecedor da história dos imperadores romanos e da política romana e da própria filosofia, ele quer passar um ensinamento para esse governante. Né? Vocês vão encontrar nos manuais dizendo que Maquiavel ele esperava ser contratado pela família dos Médici. Teria sido uma grande contratação, né? O livro, ele dedica, você vai ver lá no primeiro capítulo, que ele dedica a família do Médici, né? Que é uma família que vinha governando a Itália há muitos e muitos anos, mas ele não é lembrado, ele escreve um livro fantástico, ele morre esquecido, né? Morre sem ser digamos assim, venerado pelas suas ideias, pelo contrário, cria-se um mito do demônio, do sujeito que defende a maldade e a tirania. Mas Maquiavel é um republicano. Preste atenção. Maquiavel é um homem profundo conhecedor da República, profundo conhecedor da política, e ele dá conselhos que são conselhos realistas, né? Então, voltando ao aspecto da religião, Maquiavel escreve um capítulo sobre a deusa Fortuna. O que é a deusa Fortuna? Vocês vão encontrar
Eu não vou conseguir aqui mostrar para vocês, né? Eu não estou conseguindo fazer isso com Skype, vocês me perdoem. Mas vocês vão encontrar a representação dessa deusa, é uma deusa romana, que é mais ou menos a deusa da sorte ou do acaso, né? Era uma divindade. Mas, curiosamente, por ser deusa da sorte ou do acaso, o culto dela veio da antiga Roma, aliás, nasceu na Grécia. Aliás, alguém está mandando. Alguém já mandou até o texto do Príncipe, muito bom. Se alguém tiver condições de mandar aí uma foto da deusa Fortuna, vocês vão perceber que a representação dessa deusa, né, diferentemente da deusa da justiça, né, é uma deusa que traz uma cornucópia, né, um corno, e que ela pode favorecer as pessoas. Ou em outras representações, a fortuna é representada como uma grande roda, né? Uma mulher sentada sobre uma roda. Então, o que era essa deusa Fortuna? Por que esse culto veio da Grécia, passou pela Roma e chegou até os dias de Maquiavel? A Fortuna era a deusa que, na acepção das pessoas que a seguiam, era a deusa capaz de colocar os homens ou na glória ou na miséria. Olha que coisa curiosa, né? Olha que ponto que o século XVI chegava em termos de misticismo e de religiosidade. Você acreditar que uma deusa vai te ajudar a você ser bem-sucedido na política, e nos negócios e no direito. Na verdade, tem muita gente ainda que vai, né, no terreiro de Macumba, na igreja de São Judas Tadeu. Obrigado aí, Bruna, né? Essa é uma das representações. Essa cornucópia é como se fosse esse corno, né? E aí das mãos dela saem toda sorte de coisas boas. Só que ela também representava, vindo da filosofia grega, o acaso. O que é o acaso? É aquela coisa de que hoje as coisas estão boas, amanhã estão ruins. É aquela coisa cíclica da vida, né? Às vezes, hoje você está num ponto bom, outro você está num ponto mau. Então, o que Maquiavel precisa fazer? Qual que é a tarefa de Maquiavel? E é interessante vocês ouvirem isso, caso vocês forem ler pelo menos esse capítulo. Maquiavel queria combater o culto à deusa Fortuna. Ele queria que os governantes da sua época deixassem a fortuna de lado, até porque isso é mito, né? Um homem do século XVI, intelectual como Maquiavel, jamais ia acreditar numa bobagem dessa. Ele queria que os homens deixassem, os políticos deixassem de seguir a fortuna e fossem calculistas, né? Estratégicos, né? Tivessem bons conselheiros, procurassem fazer alianças estratégicas, um rei se aliar com outro, né? Conter as crises, solapar com os inimigos, né? Isso aí todo político tem que lidar com isso, calar a oposição e ganhar o respeito do povo. Então, Maquiavel tenta trazer esses conselhos. Só que quando ele chega na fortuna, ele tem um problema. Como que ele vai descaracterizar uma crença muito forte na época dele? Seria a mesma coisa de você falar para um político hoje que está indo no terreiro de Macumba matar um bode para ganhar a eleição. Olha, não vai adiantar você matar esse pobre coitado desse bode, você não vai ganhar a eleição. Se você não tiver dinheiro para fazer uma boa campanha política, um estrategista de campanha para fazer um grande projeto político, um outro estrategista de comunicação e uma capacidade de carisma, você não vai ganhar essa eleição. Só que se Maquiavel falasse isso, né? Quando você fala isso para um cara religioso, o que ele diz para você? Né? Quando você fala para uma pessoa extremamente religiosa, extremamente mística, extremamente, como é que eu digo, supersticiosa. Como é que você ajuda uma pessoa supersticiosa? Se você falar para aquela pessoa que a superstição dela não ajuda, né? Igual, por exemplo, eu vou brincar com vocês aqui, né? Não se sinta ofendidos. O que você vai falar para o técnico do Cruzeiro para ele tirar o time da segunda divisão com aquele grupo de jogadores que o Cruzeiro tem sem dinheiro? Vocês acham que vai adiantar falar
o técnico do Cruzeiro vestir uma camisa de número 13, camisa branca, camisa azul, isso vai ajudar o Cruzeiro a ganhar algum jogo? Não vai ganhar nada. Só que quando a pessoa é muito supersticiosa, você tem que criar um mecanismo de falar com a pessoa. Você tem que criar estratégias para falar dentro da ótica dela e para ajudar. E aí, preste atenção, está o grande brilhantismo de Maquiavel. Ele tinha dois problemas. Ele precisava ensinar pessoas supersticiosas a abandonar a superstição e ele precisava ajudar pessoas a tomar cuidado com a igreja. Na época dele, a igreja era muito poderosa. Ele tem uma frase muito fantástica, né? Nós podemos tratar daqui a pouquinho, me ajuda a lembrar sobre a igreja, mas eu não quero pular aqui a coisa da superstição. Então, o que ele faz? Ele começa a tratar a fortuna, né, ou a crença na fortuna, a partir de outra noção religiosa. Ele vai tratar através, né, da noção da divina providência, ou mais especificamente por livre-arbítrio. Olha como esse cara é inteligente. Ele queria desconstruir a dependência, a superstição a uma deusa greco-romana, então ele usa um conceito cristão teológico para combater. Então, como ele que faz? Ele vai ao conceito de livre-arbítrio, né? Então, só para a gente ver aqui, o que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é aquela capacidade que todo ser humano tem, a partir de Deus, de fazer escolhas, né? Por que vocês escolheram fazer direito? Se alguém falar que estava escrito nas estrelas, eu vou dar 0 e vou reprovar agora, né? Vocês escolheram direito, que vocês calcularam, viram, né, o interesse de vocês, e alguns querem ganhar muito dinheiro, escolheram bem. Então é o seguinte, o livre-arbítrio é a capacidade de todo ser humano de fazer escolhas. Agora, qual que é o oposto do livre-arbítrio? O oposto do livre-arbítrio é o que nós chamamos de destino, né? Ou do determinismo, né? Então, muitas pessoas, né, inclusive pessoas como nós, têm aquela coisa, Deus está no controle de tudo. Claro que Deus está no controle de tudo. Só que aí entra Maquiavel. Deus está no controle de tudo. E lá ele usa no livro dele, a fortuna é muito poderosa, a fortuna é uma deusa mulher, né? Ele usa esse estratagema, né? A fortuna é personificada como uma mulher, como a nossa colega Bruna colocou aí. Se ela é mulher, o que eu faço para dominar uma mulher? As alunas, não sei se vão gostar do que eu vou dizer aqui, não, mas depois vocês vão lá olhar com Maquiavel. Prestem atenção nas estratégias de Maquiavel. Maquiavel vai dizer o seguinte: a fortuna é mulher, a fortuna é poderosa, ela tem o poder de influenciar a sua vida. Isso nas palavras dele, mas ele não acreditava assim. Então ele diz: você precisa dominar a fortuna. Então ele diz que a fortuna é mulher, mas gosta dos homens que são dotados de virtude, né, para dominá-la. Olha que negócio curioso, né? Maquiavel era machista? Não. Maquiavel era endemoniado? Não. Maquiavel era extremamente inteligente. Então ele diz o seguinte, né? Não tem como, né? Mas tem que tentar, né, Luciana? Então, veja bem, a deusa Fortuna é poderosíssima, né? Muitos governantes acreditavam nela e aí achavam o seguinte, eu só vou para a guerra se a Fortuna disser que eu devo ir. Se eu ganhar a guerra é porque a fortuna estava do meu lado. Se eu perder a guerra é porque a fortuna estava contra mim, então eu tenho que me arrebentar. Não é bem assim. A gente sabe que não é isso, né? Quando você perde uma guerra, é porque você não se preparou, é porque você cometeu erros estratégicos. Quando você perde uma ação, né? Quando você não vence, você não tinha os elementos para vencer ou você não se preparou, né? Dos dois, um. Não é porque Deus estava contra você, a fortuna estava contra você. Então, Maquiavel vai usando na mesma estrutura de linguagem
dos homens da sua época, e ele vai desconstruindo o mito. Aí você me pergunta, professor, mas aonde que entra o livre-arbítrio? Ora, aí ele vai tratar num trecho, né, que o destino realmente é poderoso nas nossas vidas. Igual, por exemplo, quem é que iria imaginar que uma pandemia ia parar o mundo em 2020? Professor, agora que eu ia fazer direito, ganhar dinheiro, agora que eu ia mexer com os meus negócios, veio a pandemia, a fortuna girou a roda e eu me ferrei. Na verdade, isso é o acaso, né? É um conceito da filosofia aristotélica. É aquilo que a gente não prevê, igual a pandemia, né? Alguém poderia imaginar que a natureza produzisse um vírus? Não. Assim como uma chuva muito forte, igual choveu aqui em Belo Horizonte. Você tem previsão 8 horas antes, mas você não sabe a quantidade de água. Então, Maquiavel ele entra nesse capítulo falando de um rio muito turbulento, né? Como se fosse de uma grande enchente. Então, quando a enchente vem e tem algo a fazer, quando a água está derrubando tudo, destruindo as ruas, né? Levando os carros, não tem nada o que fazer. Mas você sabe que existe enchente, você sabe que ano sim, ano não, de 2 em 2 anos, de 3 em 3 anos pode ter uma enchente. O que você pode fazer para evitar? Você pode construir diques de contenção. Quando vem a enchente, aqueles diques é a sua estratégia. Você se planejou estrategicamente e se protegeu contra a fortuna. Então, aí entra o livre-arbítrio, né? Maquiavel vai lembrar que existe destino, existe acaso, existe a força da fortuna ali, né? Mas Deus deu para os homens 50% de livre-arbítrio. 50%, obviamente, que é dele, né, gente? Então, o que significa? Existe o destino, existe a enchente, existe a pandemia, mas existe 50% de possibilidade de você estrategicamente se preparar. É o que está acontecendo em muitos países agora, né? Quais países estão sobrevivendo à pandemia? Os que se prepararam, os que têm sistemas de saúde mais fortes, os que têm dinheiro em caixa, os que têm a capacidade de testagem, os que têm diálogo com a ciência, os que têm condições de se organizar. Então, muitos países vão sobreviver à crise. Muitos países vão sobreviver ao petróleo ter chegado ao ponto que chegou. Assim como aqui no Brasil, muitos empresários vão sobreviver à crise. Aqueles que têm dinheiro em caixa, aqueles que são estratégicos, e muitos empresários, como vocês já estão vendo, vão quebrar e vão por aí adiante. Então, o que Maquiavel está ensinando para a gente lá no século XVI? Lá no século XVI, o que Maquiavel está ensinando? Que você não pode ser extremamente religioso ou supersticioso, né? Olha que legal, né? Se Santo Agostinho, lá no século IV, falou que a fé é superior à razão, Maquiavel traz de volta o assunto e fala, não, você tem que ter 50% de razão. Ele não está negando a fé das pessoas. Isso que é interessante em Maquiavel, né? Ele não está negando a superstição das pessoas. Ele também não nega o acaso, né? Quem poderia imaginar, só para a gente lembrar, já que estamos falando de política, Fernando Henrique Cardoso teve 2 mandatos e fez um excelente governo no primeiro com o Plano Real. O presidente Lula teve 2 mandatos, fez um excelente governo, principalmente o primeiro com o incremento do Bolsa Família. Os 2 governantes tiveram 2 mandatos. A Dilma também teve 2, embora o segundo ela não conseguiu chegar a cabo porque cometeu extremos equívocos, principalmente na parte financeira. Quem poderia imaginar que o Bolsonaro tivesse o azar de, antes de completar 2 anos, uma pandemia ia arrebentar com o governo dele? Então,
nesse ponto, ninguém pode culpar o presidente pela pandemia. Mas, de acordo com o nosso professor Maquiavel, Bolsonaro e qualquer governante tem 50% de livre-arbítrio. É o espaço de ação que você pode ter. É igual a prova. Ah, eu não vou estudar para aquela prova daquele professor, não, porque aquele professor fica dando aquelas aulas, contando aquelas histórias. Eu vou lembrar, eu vou orar, eu vou fazer uma oração no dia da prova, eu vou lembrar de tudo. No dia da prova, eu vou ficar rindo da sua cara. Você vai tomar 0. Então, você tem que estudar nem que seja 50%. 50% é a capacidade que você tem de agir no mundo. E é muito, viu? É o que Deus deixou para todo mundo. Então, na verdade, Maquiavel, se ele tivesse no tempo de hoje, ele não ia ficar perdendo tempo de falar de fortuna, de falar de livre-arbítrio, ele ia falar direto na lata e na caixa. Você tem que ter estratégia para vencer na vida. Você tem que ser extremamente habilidoso, estratégico, derrotar seus inimigos, ganhar o respeito das pessoas, usar a religião a seu favor, vou entrar daqui a pouco nisso, e agir. Só que ele tinha, como vocês viram, né? A nossa colega aí colocou para gente, ele tinha o problema da fortuna e o misticismo e a superstição do seu povo. Então, esse capítulo sobre a fortuna é muito interessante ser lido, é pequenininho, acho que umas 10 páginas, dá uma lida lá. E vocês vão verificar que a linguagem de Maquiavel, ela é bastante figurativa. Ele trata a fortuna de mulher e ele conclui: você tem que ter virtude, você tem que dominar. Viu, Luciana? A questão aqui não é dominar uma mulher. Porque se fosse, né, isso, a tarefa seria não tão complicada, não no sentido de domínio, mas bastaria você continuar conquistando essa mulher. O problema aqui é mais sério, é você destruir seus inimigos, não contar com a sorte e, principalmente, ser extremamente hábil para lidar no campo da política, no campo do direito, no campo das leis. Né? Então, fazendo interlocuções, porque eu faço muito, né? Nós temos uma interlocução fortíssima dos 3 poderes: o executivo, o judiciário, né, o STF, e o legislativo. Há um embate feroz ali agora, né? Basta vocês acompanharem. Todos esses 3 são extremamente estratégicos. E eu tenho certeza que os 3 não dão um passo sem calcular minimamente. Mas o interessante de Maquiavel é que lá na época dele, ele desconstrói uma noção mítica e religiosa da fortuna, dizendo que as pessoas precisam ter virtude, precisam agir naquilo que a realidade permite. Então, essa ideia teológica do livre-arbítrio dos 50% é a margem que você tem. Todo dia você vai ter um problema para enfrentar na sua vida. Você não contava com esse problema, mas você tem 50% de capacidade de agir. Né? É igual nessa crise. Quem está trabalhando aí, dá uma olhada para o seu patrão. Se o seu patrão é uma pessoa previdente, estratégica, ele sabe para onde correr. Ele sabe sobreviver. Muitos não vão sobreviver. Assim é no campo da política. Né? Assim é no campo da política. A gente vê que tem político que dá um salto, faz o primeiro mandato, ou às vezes um segundo, ou às vezes nem ganha a eleição, porque às vezes não compreende muito bem essas coisas. Então, esse é Maquiavel, um livro fantástico, né? Vale a pena vocês lerem. E com relação à igreja, né? Ele fala, né? Ele diz que a religião é um poderoso instrumento para o príncipe. Né? Ou seja, o que ele está dizendo? Você jamais, né, desconsidera o papel da religião ao seu lado. E é um dos primeiros a usar uma frase nesse sentido,
E vocês podem ver que todo político, né, não abre mão de flertar com a religião. Você pode ver que até aqueles que são ateus, né, Fernando Henrique Cardoso, José Serra, eles colocam gibão, vão no terreiro de macumba, rezam culto na igreja evangélica, vai na igreja católica, vai no templo espírita, volta depois numa reunião islâmica. Por quê? Você tem que ter a religião como um grande instrumento aliado seu, junto do seu favor. Então, o que a religião é para o príncipe? É um instrumento. E você tem que saber lidar com esse instrumento e saber jogar com ele. Então, esse é Maquiavel, e a sua obra é a primeira a tratar a política com realismo. Então, por isso que vale a pena ler o livro do Príncipe, né? É um livro no sentido da realidade muito estratégico, e é um livro que traz importantes conselhos e é utilizado até hoje. Então, é extremamente importante para quem quer entender um pouco mais. E com relação ao direito, né, nós não temos em Maquiavel um estudo assim, como que nós vamos dizer, nós não temos ali uma espécie de concepção do direito, de que o direito tem que ser justiça, ou do que o direito tem que ser aquilo que cabe a cada um. Não. Na verdade, Maquiavel não comporta a ideia de um direito natural, né? Isso não existe para ele, né? Não existe valores morais e valores de justiça, né? O engajamento de Maquiavel é uma ruptura com a cultura medieval e, principalmente, né, com a vinculação, digamos assim, saudosista das ideias grecos-romanas, né? A verdade é que Maquiavel, ele trabalha a política naquilo que ela realmente é. E para isso, ele faz um forte exame da história, comparando naquilo que muitos imperadores e governantes acertavam, erravam, e naquilo que fazia com que esses governantes permanecessem no poder por mais tempo. Então, por isso, ele é considerado um utilitarista, né? Ou seja, aquela pessoa extremamente pragmática, realista, mas que é importante no sentido de que quando nós queremos realmente entender o funcionamento da política. Então, a partir dele, nós vamos ter depois inúmeros autores, os próprios contratualistas, né, que nós vamos estudar na próxima semana, que vão aí começar a trabalhar e a desconstruir, né, e nos dar uma proximidade maior. O que é o direito do rei, o que é o direito das pessoas, e aí nós vamos ter o embate entre absolutismo e aquilo que a gente chama do surgimento do absolutismo, aliás, da democracia, em contrapartida com o liberalismo. Mas isso é material para a nossa aula da semana que vem. Bom, eu espero que vocês tenham ficado gostado. Nós vamos abrir aqui para as perguntas, para a participação, ou para algum esclarecimento, caso não tenha ficado claro aí a teoria ou o esboço que nós fizemos do livro de Maquiavel. Alguma pergunta? Nós temos alguém aqui digitando, vamos ver. Ok. Oi? Então, deixa eu te perguntar. Na parte que você disse que o Maquiavel disse que não podíamos ser 100% religioso. Aí depois eu ouvi você falando sobre razão, 50% razão. Aí eu não entendi direito. Ele quis dizer que 50% podia até ser religioso, 50% razão? Ou não foi isso que eu entendi? Vamos lá, vou explicar de novo. Os contemporâneos de Maquiavel eram extremamente supersticiosos, correto? Então, o problema não é nem tanto o fato de você ser religioso, mas, na verdade, o problema é você ser
supersticioso. Por que eu brinquei com a história do Cruzeiro? Porque tem técnico de futebol que né, usa uma camisa, coloca lá, né, o Vitor, goleiro do Atlético, entrava lá ali com a correntinha, isso é superstição. É claro que muitas das vezes a sorte pode te ajudar, mas sorte não ganha campeonato. Então, os políticos na época de Maquiavel eram extremamente supersticiosos. Então eu disse o seguinte: se ele chegasse para os políticos da época e dissessem superstição é besteira, fortuna não existe, né? O que aconteceria? Você acha que se você chegar e dizer para o Vitor para ele parar de usar aquela correntinha, ele vai deixar de usar? Ou se você pedir para um técnico, né? Ou se você falar para o técnico do Cruzeiro, olha, vocês param aí com essa bobagem aí, que vocês não vão subir desse jeito. As pessoas elas não acreditam, porque o supersticioso ele só consegue enxergar o mundo daquele jeito. Então Maquiavel precisava encontrar uma forma de desconstruir essa superstição. Então como que ele faz? Ele contrapõe um conceito mítico, que é a fortuna, né, religioso, com um conceito teológico. Qual é esse conceito? É o livre-arbítrio. Então o que ele está dizendo? Existe acaso, existe fortuna, né? Existe aquela coisa de que na hora que você bate o pênalti, a bola bate na trave. Existe. Mas existe a preparação, o emocional, o goleiro se preparar, o batedor se preparar, né? Talvez até porque o Cruzeiro demorou a cair, porque tinha um goleiro que garrava muito pênalti, né? Então, só para brincar mais um pouco com os cruzeirenses. Então, o que acontece? Existe a superstição. Na verdade, ele está concordando, né? Assim, olha, tem. Na verdade, Maquiavel não acredita nisso. Mas aí ele diz o seguinte: mas e o livre-arbítrio? Como é que fica? Quer dizer, existe a força do acaso, mas tem a parcela que você pode agir e essa parcela foi deixada por Deus. E essa parcela chama-se livre-arbítrio. Ou seja, existe chuva, existe pandemia, existe crise, existe incêndio. Ou seja, existe aquilo que é a contingência, aquilo que é o inesperado, mas existe uma parcela que é sua. Então, comparando com essa crise, você vai salvar algum dinheiro para se preparar para a crise. Se você é político, você não vai gastar tudo que você tem. Se você é governante, você vai fazer alianças, né? Por que vocês acham que o governo do estado de Minas Gerais não briga com o Bolsonaro? Vocês têm acompanhado? Por que vocês acham que o Zema não faz nenhuma crítica, ao passo que o Dória de São Paulo, o Witzel do Rio e os outros 20 e tanto estão descendo por rede? Porque Minas está devendo até as roupas íntimas. Minas está quebrada. Então você acha que o cara tem condição de ficar brigando com os outros? Então o que ele faz? Ele fica na dele. E isso é fazer aliança de sobrevivência. Eu não tenho condição de bater frente, né? Cachorro amarrado com linguiça, é por aí. Então, os 50% que ele usa é uma figura de linguagem. 50% a fortuna manda. 50% o imprevisto manda. 50% é você. Então, Maquiavel está querendo, olha que legal. Maquiavel quer que os governantes da época dele trabalhem pelo menos 50%. Entendeu? Pelo menos 50% se prepara, poxa. É igual numa prova, e eu vou dar um grande conselho para vocês, um conselho bem maquiavélico. Se preparem pelo menos 50%. Né? Isso aí vai ser o conselho para a vida inteira. Se preparem pelo menos na metade da capacidade de vocês. Ok? Ficou claro? O Gabriel fez uma perguntinha aqui, vamos ver aqui. Só que ele saiu, né, Gabriel? O Gabriel está aí ainda? Ele fez a pergunta e cascou fora. Os filósofos não podiam ter vícios? Oi? Não pode responder o Gabriel. Ele está perguntando se os filósofos não podem ter vícios.
A questão, claro que a questão, eu acho que a gente tem que fugir de moral, né? Ele não está aqui, a gente tem que fugir dessa coisa do bom e tal. O que é, é. Então, assim, a questão, essa coisa de falar que Maquiavel, muita gente fala que Maquiavel é o pai da maldade. Gente, Maquiavel é o pai da clareza e do entendimento. Só para ajudar vocês a desmistificar. Maquiavel era um excelente pai de família, um exemplar católico e um excelente nacionalista, um sujeito muito devotado à Itália. Vai falar mal o que desse homem? Né? Então ele era... Né? É como o seguinte, muita gente que leu Maquiavel não sabia do que Maquiavel está falando. Então a gente tem muito um pouco... É aquela coisa assim, eu não sei se você gosta, mas as pessoas gostam muito de Augusto Cury. Gente que floreia. A gente precisa de pessoas que nos digam a verdade. E como o mundo funciona. Não como ele deveria ser. Porque essa coisa de como o mundo deveria ser funciona, serve para a gente ensinar os nossos filhos, serve para a gente falar, mas não é assim que funciona, né? Não é assim que a vida é. A vida é um embate. Mais alguma dúvida? Professor, Oi. durante a aula o senhor disse que Maquiavel ele queria desmistificar a deusa Fortuna e levar os governantes a uma condição mais realista, né? Isso. Que precisava tratar a deusa Fortuna a partir de outra noção de religião. Daí vem esse livre-arbítrio, né? E tal. E encerrou dizendo que ele foi um pragmático, um realista, né? Que ele não tinha uma concepção do direito natural, que ele fazia essa ruptura. Mas então, e ele conseguiu fazer isso? Claro, ele fez essa ruptura porque você não tem uma única linha em Maquiavel dizendo que o direito é justiça. Você não tem uma única linha dizendo que o governante tem que ser justo. Você não tem uma única linha dizendo que o governante tem que ser bom. Você não tem uma única linha que ele tem que ser pai dos pobres. Você não tem uma única linha dizendo que ele tem que visar o bem da nação, da moral, dos costumes. Você não tem nada em Maquiavel que é de moral, de virtude. O que você tem ali é o seguinte: como que um governante se mantém no poder. Você se lembra dos sofistas? Sim. Você se lembra da aula? Por que os sofistas ficaram ricos? Porque eles ensinaram os filhos dos nobres em Atenas a ganhar um debate político. Então, é isso que muitas das vezes... E eu falo, você tem que entender o que é o direito. E você tem que estar numa faculdade que te ensina o que é direito. Eu fui chamado alguns anos atrás na formatura de um rapaz que eu conheci, frequentava a minha igreja. Ele era criancinha. E aí eu me tornei professor universitário, o rapaz cresceu e formou em direito. E aí eu fui lá na formatura dele. E aí ele me disse que a irmã dele fez uma única ação, formou-se em direito, fez o exame da ordem, fez uma única ação. E quando chegou no tribunal e foi humilhada, e ela descobriu o que é o direito e o que é o poder, ela voltou e falou com o pai: nunca mais vou trabalhar como advogada. Aonde que está o problema dessa jovem? Ela não deve ter sido orientada pelos professores. Deve ter falado para ela que o direito é fazer justiça e tal, direitos humanos. É isso? Sim, é. Mas o que tem no mundo do direito? É um mundo de poder. É um mundo de pessoas contra pessoas. É um mundo de empresas contra empresas. É um mundo de poderes contra poderes. Então, Maquiavel, ele acerta fantasticamente. Né? Então, Porque pode falar. os estoicos, né, eles diziam que seguir as leis da razão, não da sociedade, porque a sociedade é falha, né, nos seus valores.
E Maquiavel vai nessa mesma vibe aí? É, né? Não, veja bem, aí a gente tem que fazer uma diferença. Hum, Uma, dif- tem uma diferença aí de quase 2000 anos entre Maquiavel e os estoicos. Eles nascem no sim. século IV de Cristo. Ah, Os estoicos são importantes por trazer para o direito, na verdade, os estoicos, eles têm uma influência de uma ética muito interessante. Veja bem, agora, quando nós estamos no século XVI, o que que acontece? O mundo é outro. É um mundo que foi governado pela Igreja durante 1000 anos. Não vamos esquecer, é um mundo que ficou atrasado. Sabe o que é atraso? A Europa era praticamente medieval. Então, tenta imaginar aquele mundo de terras. Depois que o Império Romano cai, a Europa não se ergue depois do Império Romano. Ela fica, os franceses num canto, os ingleses no outro. Até quem quiser verificar isso, né? Você pode assistir a série Vikings, de como que os nórdicos vinham no século VIII destruir os ingleses. E qual que era o problema dos ingleses? Eles não tinham unidade política. Você tinha 4 reinos na Inglaterra e os 4 brigando entre si. E o que que os vikings faziam? Pilhavam e saqueavam os ingleses até não poder mais. Foram para a França, né? Então, assim, quem quiser ver isso é só assistir a série Os Vikings. Maquiavel está vivendo essa época. No século XVI, os vikings entraram na Inglaterra no século VIII. Maquiavel ele está tentando o quê? Ele está tentando dar conselhos para a Itália voltar a ser o que foi o Império Romano, porque o Império Romano era sediado onde? Em Roma, na Itália. Então, esse homem, ele estuda o passado e ele tenta desesperadamente falar assim, olha, vocês são muito caipiras, vocês estão muito atrasados. E muitas das vezes o nosso atraso é porque às vezes a gente fica misturando e errando as coisas. Então, o realismo político, esse pragmatismo de Maquiavel, ele cumpre esse papel, né? E Maquiavel é o primeiro livro para quem quer ser político. Maquiavel é livro obrigatório para quem faz ciência política, é o primeiro texto. Então, muito antes de Montesquieu, Rousseau, muito antes, né, de tantos filósofos, você tem que beber nas águas de Maquiavel. Então, o interessante dele é essa contribuição, né? Então, assim, ele não traz uma contribuição específica para o direito, ele traz mais para a política. Mas, como o direito e poder são grandemente entrelaçados, não tem como quem estuda direito não passar um pouquinho por Maquiavel. Ok? Ficou claro, pessoal? Ok. Mais alguma dúvida? Perfeito. Se não temos dúvidas, né? Eu vou ver se na semana que vem eu já tenho como preparar o questionário. Na próxima semana, nós vamos estudar os contratualistas. Eu vou mandar essa aula de Maquiavel para vocês, né? Eu não sei se está no material que eu mandei para vocês. E nós vamos estudar semana que vem Hobbes, Locke e Rousseau. É política, mas com forte pendor para o direito, né? Porque nós vamos falar de contrato social, que é justamente o entendimento de que como que a sociedade se organiza, né? Tá no material a aula de Maquiavel? Não, então tá ótimo, perfeito. Então é isso, meus queridos. No mais, espero que tudo esteja bem com vocês, né? Embora não tá fácil esse isolamento social, né? O Maquiavel não, né? Então tá, não, eu vou mandar Maquiavel, pode deixar que eu mando. Espero que vocês consigam continuar bem de saúde, se protegendo e de saúde emocional, né? Eu tenho dia que eu sinto assim que
o sono me some, né? Não tá fácil não, mas a gente tem que tocar a bola. Tá bom, então? Ok. Isso, vamos ficar bem sim. Obrigado, Luciana. Vocês também fiquem bem, cuide-se, usem álcool em gel, evitem aglomeração, quem puder, né? Eu sei que alguém não tem condição, tem que estar enfrentando, e vamos tocar o barco aí. Ok, pessoal? Boa noite para todos vocês. Um abração, tá?